Então, gente, olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. O vídeo de hoje é o seguinte: eu defendo uma linha de texto. Vamos pegar, por exemplo, eu Adolfo Clare, defendo uma linha de texto chamada texto majoritário, né? Uma linha de reconstrução majoritária. Ela difere do texto recebido em 2.000 pontos. E eu tenho conversado muito com alunos, né, amigos, pessoas que têm entrado em contato comigo, e elas falam assim: tal material, vão pegar um dicionário, uma gramática, não, mas o cara baseou o trabalho dele num texto crítico, não vou comprar, não vou usar. Aí eu olho, tipo, W.C. Taylor, um dos grandes gramáticos, ele baseou a gramática dele. O texto base dele, o texto que ele usava era o texto de Westcott and Hort, porque ele veio bem desse período, né? O Westcott and Hort foi publicado em 1882 e o W.C. Taylor ele publicou, e ele viveu nessa época de 1930, 1920. Então o último texto basicamente a ser publicado, a chegar no Brasil, foi o texto de Westcott and Hort. E W.C. Taylor, ele baseou a gramática dele e o dicionário dele no texto de Westcott and Hort. Tá, para o estudo do grego, isso não influencia em nada. Se você vai estudar grego, não influencia em nada. Primeiro, por quê? Porque as variantes textuais de um Novo Testamento grego para o outro são poucas. Se você comparar o texto Receptus com o texto de Westcott and Hort, hoje, se for comparar um texto majoritário com um texto Nestlé, as variantes são mínimas, são detalhes, são coisas mínimas. Então, ao estudo de uma gramática grega não influencia, ao se usar um dicionário de grego não influencia, entendeu? E temos assim que ser acadêmicos. O que é ser acadêmico? Acadêmico, você vai fazer um trabalho acadêmico, até estou ajudando um rapaz a desenvolver a monografia dele, né? Devia estar me focando mais nela. Um trabalho acadêmico, ele não pode só chegar e você falar assim: eu acho isso e ponto. Não é igual ao vídeo do YouTube ou conversa de Facebook ou discussão com um amigo que você chega e fala: eu acho que é assim e ponto. Não. Academicamente falando, você tem que, se você vai trabalhar uma tese, você vai sintetizar uma tese, alguma coisa, você tem que pegar e trabalhar os dois pontos e depois você dá seu parecer. Entende? Você tem a problemática, e aí você tem que trabalhar os dois pontos, e aí você chegar na sua conclusão. É assim que funciona a mentalidade acadêmica, em tese. Como assim? Pegue qualquer livro acadêmico e você vai perceber que ele sempre foi formado dessa forma. Tem uma problemática, trabalha-se as variantes, né, as diferenças de pensamento, e no final é concluído. Aí a conclusão é o pensamento do autor, mas depois de ter aplicado e analisado os dois pontos de vista, por menor ou maiormente. Então, o que acontece? Se a gente vai ser acadêmico, a gente tem que trabalhar com as duas maneiras de pensar. Então, por exemplo, se a gente for falar assim, no Brasil, no contexto brasileiro, que eu sou defensor do texto recebido, então eu só vou usar dicionário baseado no texto recebido, só vou usar gramática baseada no texto recebido. Então você não vai estudar grego, meu amigo. Você só vai ter o Novo Testamento grego do texto recebido e você não vai ter mais nada, até onde eu tenho conhecimento. Eu sou defensor do texto crítico, eclético, e qualquer teoria que advenha a discordar disso, não aceito. Bom, aí você não está sendo acadêmico. Você não está sendo um crítico textual e analisando as diferenças. Então você não está sendo acadêmico. É basicamente isso. Entende? Eu defendo a linha do texto majoritário, como no caso. Eu defendo a linha de construção do texto majoritário. Qualquer um que discordar disso está errado. Bem, estamos falando de teoria, de pressuposições, tanto do lado eclético quanto do lado majoritário. São pressuposições que nós usamos para construir um texto, formatar um texto. Tá?
Como assim, Adolfo? Nós temos a evidência. Nós temos a evidência, quantidade de manuscritos, a idade, temos aí a questão que é trabalhada, a questão da evidência interna, né, que eu até falo que é subjetivo, a minha posição pessoal é muito subjetivo. Você tem isso. E a ciência da crítica textual, ela se trabalha assim, ela tem esses pressupostos. Você tem a evidência externa e a evidência interna. Você tem alguns princípios desenvolvidos com as teorias. Então, academicamente, você tem a ciência. E a ciência você interpreta de maneiras diferentes. Uns, né, os defensores do texto eclético, eles vão trabalhar muito com a evidência interna, dando ênfase à idade dos manuscritos mais antigos e tal. Você vai ter do outro lado os defensores do texto majoritário. E eu também. Não sou grande coisa, mas vamos lá. Que defendem a questão da quantidade, né? A quantidade, a questão da variabilidade e também a questão do texto mais antigo, que dá mais ênfase à evidência externa, a quantidade e análise. Então é mais ou menos isso. Então, sermos acadêmicos, temos que analisar os dois lados. Então você vai estudar grego, cara, no meu caso aqui, olha, eu tenho mais material de texto crítico, de texto eclético, do que material sobre texto majoritário. Para finalizar o vídeo, se você for assim, pensar dessa forma, com esse preconceito básico de rua, sou defensor do texto tal e não uso o outro. Tudo bem, então vamos lá. As informações usadas no texto majoritário, editora Cultura Cristã, pelos anos Serrodkis, quando eles publicaram a primeira vez, eles usaram Serrosquier, usaram Smith, usaram von Soden, usaram vários outros nomes. Usaram pelo menos esses três. Tischendorf, foi usado esses três para buscar informação para formatar o Novo Testamento em linear analítico. Chegou até nós hoje. Nenhum desses três defendia o texto majoritário. Todos eles defendiam a abordagem crítica. Só que a informação que eles citam é o que nos interessa. Entende? Não defendemos o mesmo que ele defende. Não concordamos com o que eles dizem. Mas a informação que eles citam é importante. E aí temos o texto majoritário. Aí você fala, ô louco, o Wilbur Piquerg usa as mesmas fontes. Von Soden, Serrosquier, Tischendorf. Entende? Muitos vídeos meus, eu uso a quarta edição revisada, o aparato dela. Entende? Eu uso bastante o Nestlé também, mas o Nestlé em algumas variantes ele é muito mais resumido que a quarta edição revisada. Então eu acabo usando bastante a quarta edição revisada. Então assim, não nos interessa o ponto de vista da pessoa. Nos interessa a informação que a pessoa traz. E academicamente temos que dar ouvidos aos dois lados, temos que analisar. Muitas vezes academicamente só é ensinado um lado, tá? Muitas vezes. No Brasil, por exemplo, pouco se fala sobre a questão do texto majoritário. Você vai nos manuais de crítica textual, você vai ver que é muito pouco citado, é sempre batendo em cima, né? É sempre dizendo as falhas, isso é legal, tá? Isso aí é interessante. É sempre batendo em cima, é sempre discordando, mas você tem duas linhas de reconstrução, pelo menos duas, tá? Você tem pelo menos duas. Então, levemos em consideração, estudemos. Você tem por base um texto? Fechou, cara, sem problema, não estou fazendo crítica, não estou dizendo que você está errado. Você tem um texto como base, eu uso o texto recebido como base, eu também, para fazer tradução. Se eu for fazer uma tradução, como eu uso muita corrigida fiel, então eu uso o texto base dela, comparo com o texto base. Se eu for para uma Almeida atualizada, que eu já não gosto muito, mas às vezes eu me vejo obrigado, aí eu uso a quarta edição revisada. E por aí a gente vai seguindo. Tá? Então temos que saber o texto base, temos que saber a tradução, temos que saber o texto base que foi usado, a metodologia. Tá? Isso é um trabalho acadêmico. Ok? Então, nada de preconceitos, nada de falhas, tipo, apontar o dedo. Não, isso aí você faz, aí fica a critério de cada um. Mas academicamente analisemos os dois pontos de vista. Sejamos imparciais.
Isso é um trabalho de um teólogo, isso é um trabalho de alguém que é acadêmico. E vamos aprendendo, ok? Não importa se o seu dicionário é baseado no texto crítico e se o seu texto é outro texto. Não importa não importa. O que importa é a informação, é como lidamos com a informação. Tá? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos.